Ser tatuador é uma profissão que exige grandes desafios todos os dias. Agora, imagine ser um tatuador daltônico. Quem chega no estúdio exige que seja o máximo de fidelidade possível àquilo que está sendo desejado. Agora a gente vai conhecer como é esse trabalho do ponto de vista dos daltônicos que enxergam as cores um pouco diferente. Vamos ver. Sejam pretas ou coloridas, para muitos profissionais de tatuagem, o grau de dificuldade é o mesmo. Só que para o Renato não é bem assim, já que o daltonismo afeta a sua distinção de cores. Eu confundo todas as cores. Um exemplo, nós enxergamos milhões de cores, várias, né? É como se você enxergasse, exemplo, 100 mil cores e eu enxergo 2.000. Então, essas 2.000 inclui todas as que você vê. Então, uma cor para mim são várias, quer dizer, uma cor para você pode ser várias para mim. Ele conta que identifica os tons, mas não as cores. Para o profissional, elas também mudam de acordo com a incidência da luz. Eu sempre erro, que aí quando eu vou pintar uma pessoa, eu pinto, no caso desenho, aí eu pinto ela de verde, quando não tem o nome ou quando não tem alguém para me ajudar. Esse médico oftalmologista explica que o daltonismo é um distúrbio de visão caracterizado pela dificuldade em diferenciar as cores, principalmente o verde e o vermelho. Essa alteração de cores não é a mesma em todos os pacientes. Por exemplo, alguns tipos, protanopia. O paciente tem dificuldade em visualizar ou diferenciar o pigmento vermelho. O paciente enxerga o vermelho como verde, como bege, como marrom. A deuteranopia, que o paciente tem dificuldade em enxergar o pigmento verde. Ele pode ver o verde como marrom e ter diferentes tons de marrom dentro da mesma cor. O especialista alerta que a atenção redobrada já nas primeiras atividades da criança em casa são essenciais. Como não existe tratamento e nem cura para o daltonismo, o diagnóstico precoce ajuda o paciente a desenvolver uma adaptação. Quando o paciente é levado ao consultório, existem vários tipos de testes, são testes de cores. O mais comum deles e mais conhecido é o teste de Chihara. Consiste em colocar números ou figuras conhecidas dentro de cores, principalmente de tons laranjados, verdes ou vermelhos, um número, por exemplo, o número 9, o número 6, o número 54. O paciente que tem daltonismo enxerga tudo de uma cor só e não consegue perceber essa diferenciação. O daltonismo é uma condição genética que, na maioria das vezes, é transmitida dos pais para os filhos. E isso acontece devido a algumas alterações nos genes que são responsáveis pela identificação das cores que possuímos na nossa visão. No caso do Renato, essa adaptação começou ainda na fase da infância. Tudo isso para ajudar com que ele conseguisse diferenciar e distinguir quais eram as cores que ele utilizava. E hoje, o artista plástico também se destaca, já que o seu diferencial é ser um tatuador daltônico. Em seu estúdio, ele adaptou os frascos coloridos e assim identifica cada tom, uma alternativa que sempre ajudou. As tintas vêm com os nomes. E, por exemplo, eu vou fazer uma folha de verde. Eu sei que se eu misturar o azul e o amarelo, eu sei que vai dar verde. Eu não vejo o verde, mas pela lógica eu sei que está verde. Se eu quero um verde um pouco mais escuro, eu sei que eu tenho que colocar um pouco mais de azul. Como eu não vejo as cores, então eu tenho que estudar elas.